Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer a nossa live sobre máquinas de lavar. Esse modelo aqui é o LCA12 da Colormac. Então a gente vai abrir essa lavadora para a gente ver como é que funciona o sistema dela, quais são os principais defeitos, como é que a gente faz os reparos e entende os princípios de funcionamento das máquinas lavadoras de roupa. Antes de iniciar a manutenção em um equipamento, é importante a gente fazer algumas verificações. Para isso, a gente pode usar o manual do produto e o manual de instalação do eletrodoméstico que a gente quer da manutenção. Muitas vezes eles são disponibilizados na internet. O que é importante a gente verificar? A tensão, se aquele equipamento foi utilizado na tensão correta, 127 ou 220. Se essa tensão é condizente com a tensão da sua oficina. É importante verificar também se a instalação hidráulica do nosso cliente está funcionando, para evitar que a gente abra um produto, gaste tempo num produto que na verdade está funcionando. As máquinas elas podem possuir diferentes interfaces. Então, por exemplo, a máquina utilizada na nossa apostila, ela acaba usando 3 seletores mecânicos para nível de água, que é vinculado à quantidade de roupa que vai ter dentro do nosso equipamento, programa de lavagem para selecionar se é roupa mais de inverno, roupa mais de verão, ou enfim, conforme o tipo de roupa que vai ser lavada dentro dela. Ainda existe um outro seletor que é para as etapas de lavagem. Esse tipo de interface pode variar de modelo para modelo. O modelo utilizado na apostila acaba tendo 3 seletores mecânicos. Esse modelo aqui, a gente tem 2 seletores mecânicos e uma interface eletrônica, que nem a interface eletrônica que a gente viu lá nos fornos de micro-ondas. O importante das máquinas de lavar é o seguinte: se a gente for olhar, aqui dentro a gente vai ter uma parte girante. Algumas máquinas podem ainda contar com água quente. Então, dessa forma, não é seguro para o usuário ter contato com uma parte mecânica em movimento, muitas vezes com alvejantes que podem ser agressivos à pele. Então, dessa forma, existe um sistema de proteção, que a máquina só funciona se o sistema de proteção da tampa possibilitar. Então, por exemplo, aqui dentro a gente tem uma parte mecânica que fecha um contato elétrico interno. Dessa forma, a máquina só atua quando este contato elétrico aqui indicar que a tampa está fechada. Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte: aqui a gente tem um reservatório dos produtos. Repare que nessa máquina aqui a gente tem o amaciante, alvejante e o sabão. Então a gente tem aqui 3 recipientes: amaciante, alvejante e sabão. A gente vai ver como é que o fato dessa máquina possuir 3 recipientes vai alterar as peças no seu interior. Para a gente fazer a desmontagem da máquina, normalmente a gente começa pela retirada da tampa. Algumas outras máquinas, inicialmente a gente tem que tirar essa parte de trás. O que cabe ressaltar é o seguinte: aqui é feito de vidro, é um vidro temperado com uma resistência um pouco maior, mas é importante a gente já tirar essa peça e deixá-la separada para evitar quebras e prejuízos. Reparem o seguinte, vem aqui. As tampas, elas possuem esse sistema aqui, Então aqui possui uma mola que a gente tem que usar uma chave como auxílio, empurrar essa trava e acabar retirando a nossa tampa. E está retirada a nossa tampa. É importante tomarmos cuidado quando formos retirar a parte de cima da interface das máquinas de lavar, porque essas partes elas são ligadas a uma placa eletrônica. Então podem ter ali cabos e fletes que podem sofrer dano na desmontagem. Então a gente sempre tem que estar muito atento durante esse processo. Para este modelo de máquina, a desmontagem da tampa de cima foi bem simples. A gente retirou 4 parafusos que estavam atrás. Com isso a gente consegue deslocar essa parte de cima levemente para frente e a gente consegue abrir. Aqui a gente já consegue ver os cabos e os chicotes
que comunicam a parte de baixo, onde tem o motor, com a placa eletrônica e a interface. Então aqui a gente já vê alguns cabos e aqui a mangueira do pressostato. Aqui a gente consegue ver a chave que faz a proteção da tampa, que é o sistema que a gente falou anteriormente. Ó, aqui já tem um dispositivo mecânico e mais tarde a gente vai abrir essa chave aqui para ver como é que funciona a parte elétrica. Quando a gente for desmontar a máquina, é importante a gente reparar nos cabos que são presos na lataria. Então a gente olha, cada um desses cabos, ele está preso. Então não adianta a gente tentar puxar ele, que a gente vai acabar ou estragando o nosso cabo, ou vai acabar quebrando esses pequenos suportes, que são plásticos, eles são frágeis. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado. Para isso, a gente vem aqui no lado de fora, ó, a gente utiliza um alicate de bico, acaba pressionando ele e empurrando. E com isso a gente consegue soltar o nosso suporte e liberar o nosso cabo. Eu quero mostrar para vocês o sistema de amortecimento da máquina. A gente vai reparar no seguinte, ó, em cada uma das extremidades possui uma mola. Tá? Ó, qual é a função dessas molas? É tentar centralizar o nosso cesto e o nosso tanque, de modo que ele não vá acabar indo para um lado ou para o outro. E na hora da centrifugação, por exemplo, ele acabar não ficar batendo na carcaça da nossa máquina. Outra parte importante é o amortecedor, que fica aqui, ó. Ele é preso desse modo. Ele é preso desse modo na nossa carcaça, indo uma haste até lá ao fundo, e lá embaixo tem uma mola para diminuir as vibrações, tá? Então dessa forma, mesmo que a máquina tenha um acúmulo excessivo de roupas para um lado, acaba reduzindo a transmissão da vibração do cesto e do tanque para a nossa carcaça, e dessa forma a nossa máquina acaba não pulando tanto. Pessoal, depois que a gente retira a tampa e a gente desconectou a mangueira do nosso pressostato lá do nosso tanque, o que mais que eu já fiz? Eu já retirei a mangueira de vazão de água, tá? Ou a mangueira de drenagem. O que mais? Eu já retirei o chicote que está conectado do painel lá na parte de baixo, no motor, no atuador e assim por diante. Então, quer dizer que a única parte que liga o tanque até a carcaça da nossa máquina é através dos amortecedores, tá? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa tampa externa aqui, ó. Como é que a gente retira? Bem, ela tem alguns encaixes aqui, ó. A gente tira com a mão mesmo, é importante usar luva, só por causa da lata aqui da máquina, né? Que a gente pode acabar se cortando. Então a gente vai mexendo nos encaixes aqui e a gente acaba conseguindo tirar eles. Bem tranquilo, tá? Aqui está o nosso encaixe. Então, depois, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem a nossa mola de centragem. Que nem a gente já disse, ó, aqui ela faz o papel do quê? Se de repente a máquina está querendo ir para um lado tá vibrando, ou está querendo ir para um lado da carcaça, essa mola tenta centralizar o nosso tanque, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, e repete o processo 4 vezes nas extremidades, tá? É importante cuidar o seguinte, ó, essa parte aqui, ela é frágil, se não tomar cuidado, quebra, e aí é prejuízo, tá? Como é que a gente retira cada um dos 4 amortecedores, ó? A gente suspende ele e aqui, ó, a gente baixa ele um pouquinho. Ó, importante estar de luva. Retirou. Repete esse mesmo processo
para os 4 amortecedores. Aí a minha máquina vai ir para o chão, tá? O que é importante? A gente só consegue fazer esse processo, por quê? Porque a carenagem lá embaixo da nossa máquina está no lugar, tá? Ó, depois que a gente desconecta o amortecedor da carcaça, a gente acaba com a máquina dessa forma, ó. A gente acaba só com o cesto, o tanque, os amortecedores e a parte mecânica ali embaixo. Reparem o seguinte, ó, a gente só conseguiu fazer esse procedimento de forma mais fácil porque a gente tem aquela carenagem. E a carenagem consegue segurar o peso dessa parte. Se não tivesse a carenagem, a gente provavelmente teria que colocar algum tipo de suporte embaixo para que a parte da polia do motor não, para que essa parte conseguisse suportar o peso. Nesse caso aí, o que acaba suportando é a nossa carenagem, tá? Então, se não tiver carenagem, a gente tem que botar um suporte para deixar a máquina nessa posição. Bem, aqui nós temos a parte do amortecedor da máquina. Aqui nós temos a mola de centragem, que faz com que o tanque fique no centro da carcaça, né? Aqui a gente tem a parte do amortecedor. Então aqui a gente tem, ó, uma parte que vai graxa, uma base de borracha, a mola e essa capa. Então quando a máquina oscila, ó, ele acaba amortecendo. Essa haste aqui, ó, ela é bem frágil. Então sempre quando a gente for retirar ou colocar, a gente tem que tomar todo o cuidado para não entortar ela, tá? Para a gente botar ela, a gente passa a haste no buraco da máquina e aí coloca essa capinha. Essa capinha aqui, ela vai fazer o que? Ela vai ficar presa no buraco da máquina, que nem no vídeo que a gente mostrou ali desmontando, tá? Então esse aqui é o amortecedor. Com o passar do tempo ele pode acabar se desgastando, ou se a máquina tiver um problema mecânico pode entortar essa haste, tá bem? Esse aqui é o nosso amortecedor. Então o que acontece? A gente tem um agitador, o cesto e o tanque. O agitador, ele possui um parafuso dentro dele que é conectado lá com a parte mecânica. Essa parte mecânica é o que transmite o movimento do motor para o agitador e para o nosso cesto. Então o que acontece? Para a gente ter acesso a essa parte, como é que a gente faz? A gente retira um filtro que tem ali dentro. E se a gente for reparar, o que acontece? Ali dentro, ó, tem um parafuso número 10. Só que se a gente for olhar, precisa ser de uma chave muito comprida. Para isso, a gente utiliza uma ferramenta que é disponibilizada em lojas especializadas na área de refrigeração e de máquinas de lavar. Então a gente coloca aqui a nossa chave. Ó, claro que essa máquina aqui é nova e eu já deixei o parafuso afrouxado, mas muitas vezes é necessário fazer um pouco de força para retirar esse parafuso, tá? Outro ponto que é importante é que para retirar o nosso agitador, muitas vezes com a ação da água e dos produtos químicos, acaba dificultando a retirada desse agitador. Esse cara aqui, ó, como que ele é novo, ele saiu fácil. Mas muitas vezes é necessário utilizar um pouco de força, claro, né? Cuidando sempre para não danificar a nossa peça, tá? Então reparem aqui, ó. Aqui, ó, tem esse encaixe, ele tem alguns pequenos dentes. Se a gente for olhar o nosso mecanismo lá, ó, depois a gente vai retirar ele também possui alguns dentes. Com o passar do tempo, esse desgaste vai ocorrendo nas duas peças. Só que o seguinte, se o nosso agitador já teve problema com folga antes, se por acaso a gente precisa trocar em função disso, provavelmente a peça metálica aqui dentro também está danificada.
Então muitas vezes a gente acaba tendo que trocar o agitador mais essa outra peça. Caso o cliente não queira trocar a parte metálica, o que acontece? A gente avisa ele que é um reparo, mas que eventualmente vai voltar a dar problema. Ó, então aqui dentro a gente tem o cesto. Aqui dentro, ó, a gente tinha 6 parafusos Torx que eu usei uma chave T30, tá? Para tirar. Então, ó, dessa forma eu acabo conseguindo tirar o cesto. Aqui dentro a gente tem o que algumas marcas chamam de chassi. E aqui, ó, a gente tem o buraco que vai lá para nossa bomba de vazão. Então reparem que aqui é um lugar mais baixo. Para quê? Para a bomba de vazão tentar tirar o máximo de água que ela puder do nosso tanque. Então retirando o cesto, a gente fica só com o chassi. Ó, então esse parafuso aqui, ó, é um parafuso número 13. Para tirar ele dá bastante trabalho. Eu recomendo usar uma chave número 13L para conseguir ter força suficiente para tirar ele, tá? Depois a gente retira aqui o chassi. Vai ficar essa peça. Essa peça aqui, ela vem aqui dentro, ó, que quando tu aperta o parafuso, ela acaba pressionando o chassi no eixo, tá? Então para isso temos que cuidar como está o desgaste na parte de baixo e na parte de cima, na parte acoplada ao cesto e na parte acoplada ao agitador. Dependendo, temos que trocar toda a nossa transmissão. Reparem no retentor. É uma parte de borracha que impede a saída de água do tanque para a parte de baixo. Em caso de vazamento, podemos fazer a substituição desse. Recomenda-se também, junto, trocar os rolamentos, porque provavelmente esses já foram comprometidos.